Olá, gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E estamos aí para mais uma terça-feira com o nosso estudo bíblico ao vivo. Aqui é transmitido através da nossa página, né? Então vamos lá. Antes da gente começar a orar, vamos testar aqui o som e compartilhar. Amém. Muito bem, amados do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez para nós aprendermos um pouco da palavra de Deus. Este é um tema que já vinha no meu coração há algum tempo, desculpa aí, que é falar sobre a esperança. Eu, inclusive, preguei sobre esse tema já, o último domingo que eu preguei, na Igreja Assembleia de Deus, Paz e Vida, né? AD Paz, e eu já comecei a pregar sobre esperança, e eu fiz algo que eu tinha essa teoria, né? De que a igreja tinha pouco conhecimento sobre esse tema, né? A esperança bíblica. E eu fiz um teste lá na AD Paz, eu perguntei, isso inclusive está aí no canal, né? Na minha pregação, eu perguntei na igreja quantas pessoas já tinham ouvido alguma pregação sobre fé. E praticamente toda a igreja ela levantou as mãos. Aí eu perguntei quantos aqui já ouviram alguma pregação ou ensino só sobre o amor, o tema do amor. Novamente, praticamente toda a igreja levantou as mãos. E aí eu fiz a pergunta que eu queria fazer, né? Quantos aqui já ouviram um ensinamento, né? Uma pregação ou um ensinamento exclusivamente sobre a esperança? E apenas 3 pessoas levantaram as mãos. E então eu comprovei essa minha, digamos, teoria de que a igreja tem pouco conhecimento sobre a esperança. E nós vamos ver aqui, vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje vendo 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo é lá no último versículo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, último versículo, onde Deus aqui, através do apóstolo Paulo, faz uma revelação tremenda. Ele vem falando sobre o amor, e aí ele fala, lá no comecinho, na verdade, ele fala sobre a fé. Ele diz que ainda que eu tenha fé de maneira tal que possa remover os montes, se não tiver amor, isso não serviria de nada me aproveitaria. Mas aqui no versículo 13, 1 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Eu entendo aqui que ele está citando virtudes, né? Que a minha esposa ela disse que são conhecimentos. De fato, quando você vai aprender o amor, é um conhecimento espiritual, é um conhecimento de uma realidade, mas eu vou chamar aqui de virtude, certo? Então, é uma virtude que vem de um conhecimento de algo espiritual, o conhecimento da natureza de Deus. Lá na epístola de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz na palavra de Deus que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 7 ou 8, eu não estou bem lembrado aqui. Em 1 João capítulo 4. Então, o amor ele é um conhecimento, é uma realidade, na verdade. Né? O amor é uma característica de Deus, é a principal característica de Deus. Deus é amor. Mas nós vamos ver também que Deus ele comunica esperança a nós. Ele é o Deus da esperança também. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui para nós esta noite, aqui para mim é noite, né? Claro, você pode estar assistindo aí a qualquer hora do dia ou da noite, já que está na internet. A primeira coisa que eu quero chamar aqui é que Deus, através do apóstolo Paulo, está afirmando que essas 3 virtudes, elas são as principais virtudes que Deus nos comunica. São a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. Se entendermos que o apóstolo Paulo está falando de uma forma gradativa, então nós vamos poder entender que a esperança ela é a segunda maior virtude
que Deus nos comunica, perdendo apenas para o amor. Ora, queridos, se a fé, aliás, se a esperança é maior, talvez até do que a própria fé, né, caso ele esteja falando aqui em ordem de importância, então é importantíssimo que nós, como igreja, nós, como corpo de Cristo, possamos conhecer, compreender o que é a esperança e que nós possamos viver uma vida de abundante esperança, que é o que a palavra de Deus fala. Então, é importantíssimo vivermos uma vida de esperança. Eu quero ir agora lá para o livro de Hebreus, no capítulo 6. Vamos lá para o versículo 18. Vamos ler o versículo 18 e 19, que é onde tem o texto que dá o título desse estudo de hoje. O estudo de hoje eu chamei de Esperança, a âncora da alma. Vamos ver por que isso, né? De onde é que vem esse termo, âncora da alma. Hebreus 6, versículos 18 e 19. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Queridos, eu tenho meditado nesses versículos já há muito tempo, há meses que eu estou em Hebreus capítulo 6. Eu não consegui sair de Hebreus capítulo 6 e ficou essa palavra martelando dentro de mim, essa palavra que fala sobre a esperança como âncora da alma. Eu fui meditar sobre isso aí para entender o que significava esse termo, né, âncora da alma, né, e cheguei a algumas coisas que Deus foi me mostrando e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, primeiramente, a esperança, ela é a âncora da alma. O que é uma âncora? Muitos de nós já vimos, talvez em filmes ou desenhos animados, aquela imagem da âncora, né, que é como se fosse uma cruz de cabeça para baixo, e que os navios, os barcos, eles lançam até uma certa região, né, dentro da água, a fim de fixar ali a posição do barco. Sem a âncora, podem acontecer duas coisas com a embarcação. A primeira coisa é que as correntes marítimas, caso seja um rio, pode ser, aliás, caso seja o mar, pode ser um rio também, seriam as correntes pluviais. Mas vamos falar de mar aqui. Se o barco estiver numa praia e não for ancorado, o que vai acontecer é que esse barco poderá ser levado a alto mar e ficar à deriva. O barco vai se perder e as pessoas, o proprietário do barco vai perder o barco. O barco ficará sem rumo, ficará à deriva porque ele não foi devidamente ancorado, né? Não foi devidamente preso. Então a âncora, ela faz com que haja uma segurança, né? A âncora, ela fixa, né? Ela segura o barco para que ele não vá à deriva. A segunda coisa que pode acontecer se um barco não ficar bem ancorado é que ele pode ser levado contra as rochas. E isso aconteceu inclusive na própria Bíblia, né? Lá no livro de Atos, nós não vamos ler essa passagem ainda, mas no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo estava naquele barco romano sendo encaminhado até Roma, e uma das coisas que aconteceu foi que o barco foi de encontro às rochas e foi destruído. Então, queridos, uma vida sem esperança pode nos levar ou a ficarmos perdidos no mundo, sem rumo, sem um alvo, sem um foco, ou pode nos levar à destruição. Nós temos vivido nesses últimos tempos, amados, algo que eu vejo ser impressionante. Nós temos vivido a era da ansiedade e da depressão. Nós temos vivido uma era onde a esperança ela tem sido roubada das pessoas. As pessoas elas não têm esperança.
E, infelizmente, muitas vezes cristãos, eles não conseguem viver uma vida de esperança. Nós vamos ver que uma pessoa que ela vive uma vida de esperança, ela vive uma vida feliz, ela vive uma vida de alegria, de gozo, né? Então, é importante nós vivermos a esperança bíblica, certo? Eu quero chamar a atenção para isso. É a esperança bíblica. Por que eu estou chamando a atenção para isso? No mundo, amados, nós temos também esperança. As pessoas sempre falam de esperança, né? Tem até aquele programa, acho que é da Rede Globo, né? Que é Criança Esperança. Então, no mundo, há sim esse conceito de esperança. Por exemplo, uma pessoa que nessas eleições sempre eu tenho esperança de que o Brasil melhore, eu tenho esperança de mais prosperidade, eu tenho esperança de um futuro melhor, eu tenho esperança de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Às vezes os pais investem muito nos filhos, pagando bons estudos, porque tem esperança de que eles vão talvez passar num bom concurso, talvez, né, seguir uma carreira. Então, no mundo há, sim, a esperança, que é essa expectativa de que coisas boas possam acontecer. E este conceito de esperança, ele é assim, você tem essa expectativa, você tem esse desejo. No entanto, no mundo temos até aquele ditado que diz, né, que a esperança é a última que morre. Então, no mundo tem-se sim a esperança, só que é uma esperança que pode morrer, pode falhar, e não há nenhuma garantia de que aquilo que você está tendo esperança venha a acontecer. Contudo, eu quero chamar a atenção para você, quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Na Bíblia Sagrada, a esperança que vem de Deus, ela jamais morre. A esperança de Deus, a esperança colocada por Deus, ela é certa. E é por isso que ela é chamada aqui no livro de Hebreus de âncora da alma. Porque ela permite que a nossa alma, né, compreendendo aí a alma, a mente, né, nosso intelecto e as nossas emoções, a esperança, quando nós andamos na esperança bíblica, ela permite que a nossa alma, né, esteja segura, fixada, né, em algo que é eterno. Se nós vermos aqui no versículo 19, ele diz assim, o escritor aos Hebreus, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Aí ele diz no versículo 20 que esse véu representava, né, ele está usando aí a imagem do tabernáculo do Velho Testamento, e eu vou falar sobre essas coisas, mas basicamente aquele tabernáculo representa ali a presença de Deus, né, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E aquele Santo dos Santos era exatamente os céus, né? A presença de Deus, o reino de Deus, onde Jesus entrou, Jesus penetrou no reino eterno de Deus para ser o nosso precursor. Então, a esperança, amados, ela liga a nossa alma, ela ancora a nossa alma em algo eterno. Você não fica preso, na verdade, você pode até ser atingido pelas circunstâncias da vida, você pode ver o mundo ao seu redor, é uma expectativa de guerra, rumores de guerra, crise econômica, né? Tem aí essa ideologia de gênero, né, que está entrando em todo lugar, provocando danos à família e tudo isso. Mas nós que temos a nossa esperança em algo eterno, nós podemos, às vezes até balançar um pouco, mas nós estaremos seguros em algo que não muda. Ok? Então, a esperança, ela serve como uma âncora para a alma, ou seja, ela nos prende, ela nos segura em algo eterno, ela nos segura aos céus. Certo?
E eu queria falar um pouco sobre isso, eu já estou falando, na verdade, obviamente, mas eu quero explicar a você como funciona uma âncora para que você possa fazer a relação aqui entre a esperança e a âncora. A esperança é a âncora da alma. Eu estava dando um estudado sobre âncoras, eu fui ler como é que funcionava uma âncora. Quando a gente era pequeno, eu pelo menos, quando criança, às vezes eu via filmes ou desenhos animados que tinham uma âncora. E nos desenhos animados, a âncora, o pessoal joga ela e ela cai com tudo, e o navio, a impressão que dá pelos desenhos, pelos filmes, era que o peso da âncora é que segurava a embarcação para que a embarcação não fosse embora. Só que isso não é verdade. Não tem como uma âncora ser tão pesada que o peso dela é que faz com que o barco não saia à deriva, né? Porque imagine uma âncora que fosse tão pesada assim, na hora que você colocasse a âncora dentro do barco, o barco ia afundar com tanto peso. Uma âncora, de fato, eu vi alguns modelos de âncora, ela é pequena. Eu vou mostrar aqui mais ou menos o tamanho. E ela se abre como se fosse que a gente chama como enxada, como alguma coisa que eu não entendo bem, essa coisa de arar a terra. Então, a âncora, pelo menos as âncoras mais modernas, elas descem e quando o barco começa a se afastar do ponto onde ele foi deixado, a âncora vai arrastando e ela tem algo como uma enxada, né? Eu esqueci o nome, mas aqueles que você cava, né? E ela, enfim, essa parte mais pontiaguda, assim, ela vai penetrando na terra do fundo do mar, a areia ou lama, geralmente, né, que tem no fundo das águas, e aí o barco vai sendo puxado pela correnteza, mas a âncora ela vai se enterrando na terra, uma parte dela vai se enterrando na terra, até o ponto que o barco é travado. Eu ouvi um senhor, um cara que entende aí dessa parte aí, da revista Náutica, e ele estava explicando que mesmo que você ligue o motor do barco a todo vapor, quando a âncora está fixada mesmo na areia, né, do fundo do mar, mesmo enfim, como eu falei, né, o motor a pleno vapor, ele não consegue tirar o barco do lugar, porque realmente a âncora consegue prender o barco, fixar em algo sólido, que é a areia ou a lama que fica lá dentro. Então, amados, a âncora, ela precisa se prender a algo sólido. Ela atravessa a água do mar e se prende a algo sólido, no caso, a areia do fundo do mar. E então, o barco ele vai para um lado, vai para o outro. No entanto, a âncora não deixa ele ir muito longe. Ele até consegue, por exemplo, se a correnteza mudar, o barco está indo para cá e está sendo preso desse lado aqui pela âncora. Aí a correnteza muda, o barco vai um pouco para lá, mas quando a corrente é puxada, ele fica travado, preso. Então isso quer dizer que o barco pode ir ainda para um lado ou para o outro, ele tem uma certa liberdade, vamos dizer assim, para ir. No entanto, a âncora impede que ele vá muito longe e ele fica preso mais ou menos ali naquela região. É assim que funciona a nossa esperança. A esperança, né, é a nossa expectativa de que a palavra de Deus, né, é a verdade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vamos nos aprofundar sobre isso. Mas esta expectativa, esta esperança que é colocada dentro do nosso coração pela palavra de Deus, ela vai impedir que a nossa alma, a alma, novamente eu lembro aqui, são os nossos pensamentos, é a nossa mente e as nossas emoções, certo? Se você tem dúvidas do que é alma, biblicamente falando, eu indico a você o meu estudo sobre espírito, alma e corpo, que eu tenho, está lá no canal também, está na página, mas está mais organizado lá no nosso canal, onde eu explico exatamente o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. A alma no grego é psique, então é a nossa parte psicológica. A esperança ela vai permitir que as nossas emoções estejam voltadas, estejam,
vamos dizer assim, fixadas nos céus, em Deus, nas regiões celestiais. Ok, querido? Então é isso que quer dizer a esperança como âncora da alma. No versículo 19 ainda, o escritor aos Hebreus diz assim: a qual temos como âncora da alma segura e firme. A palavra segura, no original, quer dizer algo confiável, algo que você pode depositar a sua confiança. Por isso que a própria palavra esperança no grego, que é elpis, ela pode ser traduzida como confiança. A esperança bíblica, ela não é como a do mundo, como esse conceito que a gente tem do mundo, onde se diz que a esperança é a última que morre. A esperança bíblica, ela nunca morre, porque ela vem da própria palavra de Deus. É aquilo que Deus coloca no nosso coração quando Deus promete algo. Aqui no versículo 17 de Hebreus 6, vamos ler o seguinte: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Olha só. Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho. Aqui está falando de quando Deus provou a Abraão, pedindo para Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaque. E aí Deus impede, claro, Abraão de sacrificar Isaque. E Deus faz ali uma promessa a Abraão. Deus confirma que Abraão seria feito pai de muitas nações. Ora, Abraão, ele não tinha nenhum filho ainda, né, com Sara. Então era totalmente impossível para Abraão ser pai de nações, de multidões. Mas Deus, ele quis demonstrar a Abraão que ele estava ali assegurando, né, trazendo uma segurança que Abraão poderia ter esta expectativa de que aquilo que Deus havia prometido, Deus haveria de cumprir. Então Deus vai e jura, ele diz: eu juro por mim mesmo. E aqui no livro de Hebreus mostra que, aqui no versículo 18, diz que para que por duas coisas imutáveis. A palavra de Deus, queridos, ela não pode mudar. Aquilo que Deus diz é eterno. Jesus falou assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então a esperança bíblica, ela é baseada na imutabilidade da palavra de Deus. Deus prometeu e disse: eu ainda juro. O juramento naquela época, você jurava por alguém que era talvez um juiz, né, um rei. Você jurava por aquela pessoa para uma espécie de garantia. Então entrava alguém na jogada para servir ali de juiz, de árbitro, diante de uma certa disputa. E aí a pessoa entrava com um juramento, jurava pelo rei, jurava por Deus, muitas vezes. Como Deus não tinha ninguém maior por quem jurar, então ele jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, né, a promessa que ele havia feito e o seu próprio juramento, nós tivéssemos uma poderosa consolação. E o que ele diz aqui: nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Certo? Então, quando a gente se agarra com a promessa da palavra de Deus e nós passamos a pôr os olhos naquela palavra, nós começamos a visualizar a palavra de Deus sendo cumprida, nós estamos andando em esperança. E a esperança bíblica, né, como eu já falei, ela é baseada na imutabilidade da palavra de Deus. Vamos ver aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 18. Vamos ver o que está escrito aqui. Falando de Abraão, certo? O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência.
Abrão, ele acreditou em esperança contra a esperança natural. Aqui ele está falando 2 vezes a palavra esperança. E eu quero explicar exatamente essa questão da diferença entre a esperança humana e a esperança colocada pela palavra de Deus. Abrão, ele acreditou em esperança, a esperança que Deus haveria de cumprir a sua palavra, a esperança colocada por Deus. Contudo, foi contra a esperança natural, porque ele não tinha nenhuma esperança, ou seja, ele não tinha nenhuma expectativa de que ele poderia se tornar pai de nações, pai de muitos. Mas Deus havia dito que ele seria feito pai de muitas pessoas, né? Pai de nações. Nele, né, Deus falou para Abraão, nele serão benditas todas as famílias da terra. Então era uma promessa muito grande para quem não tinha nenhum filho. Então Abraão acreditou e começou a criar expectativa de que aquilo aconteceria. Abraão acreditou e começou a ter expectativa. A palavra esperança no original grego é a palavra elpis. Essa palavra, de acordo com o dicionário bíblico de Strong, ela vem da palavra elpo, que quer dizer antecipar. E aqui no dicionário, eu estou lendo aqui, usualmente, geralmente com prazer, com alegria. E pode ser traduzida como uma expectação, uma expectativa ou confiança. Certo? Esse é o significado da palavra grega elpis, que é a esperança. Esperança bíblica quer dizer expectativa, meu querido. Então, é uma expectativa, é uma antecipação. Você começa a antecipar o gozo e a alegria, a paz daquela coisa que você está esperando, aquela coisa que você está esperando em Deus. A maior esperança nossa, né, nossa maior esperança é a esperança da glória de Deus. Vamos ver aqui em Romanos no capítulo 5, que ele diz aqui, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós, amados, nós recebemos de Deus promessas maravilhosas. Jesus falou que há um reino eterno que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. E nós, cristãos, o povo de Deus, nós precisamos entender que aqui neste mundo não é o nosso lugar definitivo. Nós estamos aqui, como a gente diz aqui no Rio Grande do Norte, né? Estamos aqui passando uma chuva. Nós precisamos tirar a nossa mente das coisas deste mundo. Nós precisamos parar mesmo, cortar ao máximo a geração de imagens, de sonhos, de imagens, de expectativas neste mundo. Eu sei que a gente sempre deseja um mundo melhor, mas a Bíblia é muito clara, ela diz que o mundo vai de mal a pior. E se nossa esperança, se nossa expectativa estiver nas coisas deste mundo, nos governos deste mundo, se nossa expectativa está no médico, aquele médico que vai curar a nossa doença, né? Aquela empresa que me prometeu um emprego, aquele político que me prometeu um emprego, né? Aquele político que me prometeu uma casa. Então as pessoas começam a depositar a expectativa delas nas coisas deste mundo. A Bíblia diz, por exemplo, há uma instrução clara, né, do apóstolo Paulo, claro, ali Deus através dele, dizendo, manda aos ricos deste mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que tudo dá liberalmente. Quando nós pomos a nossa expectativa, a nossa esperança nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo, nosso coração, ele irá temer, ele irá se sentir inseguro, porque a nossa alma estará sendo ancorada em algo que é terreno, em algo que é passageiro. Né? Lá em Mateus, no capítulo 5,
Jesus fala que não podemos juntar tesouros. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí Jesus explica o porquê. Ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando você deposita sua expectativa nas coisas, nas pessoas deste mundo, o seu coração, ele não vai encontrar verdadeira paz e verdadeira alegria. Porque as coisas desse mundo, elas são perecíveis, elas são corruptas, elas são passageiras. E temos, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, o mal do século, que é a depressão. Depressão e ansiedade. Por isso é que nós não devemos colocar a nossa expectativa no dinheiro e em pessoas humanas falhas, mas devemos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança na palavra de Deus, na glória de Deus, né? Na esperança da glória de Deus. Quando nós colocamos a nossa mente na eternidade, quando nossa alma, através dos nossos pensamentos, nossas emoções, nós penetramos junto com Cristo ali dentro do véu, nós entramos com a nossa mente dentro dos santos dos santos, né? Nossa mente começa a pensar nas coisas do alto, né? Nós tiramos o foco da nossa mente, do nosso coração, do mundo, e começamos a pensar nas coisas do alto, passar tempo de adoração, né? Trazendo, né, para dentro do nosso coração a realidade eterna, a realidade celestial. Então, querido, nós vamos poder antecipar, nós antecipamos dentro de nós o gozo, a alegria, né, o amor dos céus. Então, a esperança bíblica, elpis, que vem de elpo, que quer dizer antecipar. Nós, através da esperança, nós podemos antecipar dentro de nós o gozo, a alegria e a paz eternas celestiais. Porque a nossa esperança, ela não estará fixada, não estará amarrada a algo passageiro, nem é uma ilusão da nossa mente. Mas a nossa esperança, ela estará ancorada, ela estará, né, presa, fixada à realidade celestial, à realidade eterna. E o seu coração, a sua alma estará estabilizada, né? Ainda que venham coisas, venham circunstâncias contrárias, como eu se lembre, tem na sua mente aquela imagem do bote, do barco que está ancorado, vem uma correnteza, tenta arrastar o barco para longe, ou para as pedras, para a destruição, ou para o alto mar, para ficar perdido, a deriva. Aí você acaba sendo arrastado, mas a âncora impede você de ser arrastado para a destruição. E a âncora é exatamente nossa esperança nas coisas celestiais, né? O apóstolo Paulo diz exatamente isso, né? Que a gente deve pôr a nossa mente não mais nas coisas terrenas, mas pôr a nossa mente nas coisas celestiais, nas coisas do alto. Vamos pensar nas coisas do alto. E aí é muito importante algo que eu sempre falo, que eu ministrei muito, bati muito nessa tecla quando eu ensinei sobre a parábola do semeador, né? Sempre lembrando que a parábola do semeador é a principal parábola da palavra de Deus, e ela mostra como é que a palavra de Deus se manifesta em nossas vidas. Cuidado com o que você assiste, cuidado com as imagens mentais que estão sendo geradas em você. Se você está sempre assistindo cenas de violência, o seu coração está recebendo sementes, imagens, sons, né? E vai ser alimentado em você uma expectativa negativa, ao invés da expectativa abençoada da palavra de Deus. E isso nós vamos ver
Lá no Salmo 1, um salmo que eu sempre cito, que diz assim no versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, nós poderemos, alimentar a nossa esperança, deixar essa esperança viva dentro do nosso coração, quando nós tirarmos os nossos olhos dos caminhos malignos deste mundo. É o conselho dos ímpios, que eu sempre falo, né? Conselho de ímpios, são aquelas instruções, são aqueles conselhos, são aquelas orientações que vêm do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo não tem como nos trazer boas orientações verdadeiras. O mundo vai trazer coisas misturadas, muitas vezes coisas que até são boas, mas estão misturadas com coisas malignas, né? Lembre-se lá do livro de Gênesis, quando o Satanás, a serpente, ofereceu a Eva a uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que é que tem? Uma árvore onde você trazia conhecimento, né? É o alimento da alma, conhecimento, mas misturado, o bem junto com o mal. Deus nunca ministrou ao homem o bem com o mal. Deus ministra o bem. O contrário do que Deus ministra, automaticamente é o mal. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela comunicou ao homem, ela abriu a porta para que o homem pudesse receber bem e mal misturados. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Espero que você não se ofenda, porque eu não quero falar de política, mas muitos cristãos, eles votaram em um partido comunista. O comunismo, a ideia dele aparenta ser boa. Quem já leu aí, Karl Marx, aquele pessoal lá, então eles tentam nivelar todos, né? Aquela pessoa que produz mais, ela vai compensar o que produz menos, para que todos estejam no mesmo nível e não hajam pobres ou ricos. Isso parece uma coisa boa, né? Verdade. Era bom porque a nossa sociedade não tivesse pessoas pobres, não houvesse as diferenças sociais. Só que a primeira coisa que o comunismo remove, isso é fundamental no comunismo, ele remove a religião, ele remove a fé. O comunismo ele é essencialmente ateu. Ele remove a propriedade privada. Não há, no comunismo mesmo ideal, não há mais propriedade privada, não, todos são iguais, não há religião. Por isso, nos países comunistas, sempre há muita perseguição a todo tipo de religião. Então, veja que é uma coisa que aparenta ser boa, mas, de fato, é misturada com coisas malignas. Eu até futuramente eu quero trazer uma instrução sobre o comunismo, sobre a ótica bíblica, porque eu vi muitos cristãos que não entendem o que é comunismo e acabam se posicionando a favor de algo que a origem dele é Satanás, é diabólico. O comunismo ele foi originado do coração do diabo mesmo para enganar as pessoas. Parece bom, mas é um fruto maligno, certo? Mas, enfim, esses ideais que as pessoas leem livros sobre aquilo, eles começam a visualizar aquilo, ou seja, começam a criar expectativas naquilo ali. E se você recebe do mundo os conselhos dos ímpios, se você caminha com pecadores, se você entra na onda do pecado, você comunga com as coisas que os pecadores comungam, então a sua esperança, as suas expectativas começarão a ser expectativas que não vêm de Deus, serão a esperança que virá do mundo. E o fruto disso aí é mal. Não haverá um fruto do Espírito, haverá um fruto carnal. Certo, gente? Então, estamos encerrando aqui, iniciando esse estudo sobre a esperança, que tem o título A Esperança é a Âncora da Alma. Tá certo? Então, existem dois tipos de esperança: a esperança do mundo e existe a esperança posta por Deus. Nós precisamos estar ancorados
nos céus, através da esperança que é colocada por Deus. E nós vamos trabalhar mais isso nas próximas aulas sobre o tema esperança. Amém, amados? Então, que Deus abençoe, que o Deus da esperança vos encha de esperança, gozo, de alegria, de paz, que você possa, que possamos juntos aqui crescer nesse entendimento sobre a esperança e viver a esperança de Deus, esperança bíblica. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.